Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vos procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar? Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus diz a seus ouvintes: eu sou o pão da vida. E essas palavras são uma revelação central da nossa fé. No quarto Evangelho, que é este que temos acesso, a instituição do sacramento da Eucaristia não é mencionada. Em vez disso, o que nos é transmitido é a teologia deste sacramento. Jesus se apresenta como o pão que dá sentido e esperança ao nosso caminhar terrestre, como o alimento que Deus serviu a Elias para caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Jesus é o pão que nos sustenta. Jesus é o pão que nos fortalece. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é o pão da vida porque permaneceu no sacramento da Eucaristia como fonte e cume de toda a vida cristã, como o centro e raiz da vida interior. Fonte e cume, centro e raiz. Por isso, então, esta importância que a gente tem que dar à Eucaristia e não tratá-la como uma coisa qualquer, mas tratar a Eucaristia como algo essencial para a nossa vida. Como precisamos do ar, como precisamos do alimento, precisamos da água para a nossa sobrevivência, precisamos da Eucaristia. A Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, é o próprio Jesus que se entrega inteiramente por amor a cada um de nós. Isso significa que, da nossa parte, alimentar-nos dele e permanecermos nele mediante a comunhão eucarística, isto se o fizermos com fé, esta atitude transforma a nossa vida, transforma a vida que nós temos num dom a Deus e aos irmãos. Quantas vidas foram transformadas a partir da Eucaristia? Podemos olhar a cada um de nós que estamos aqui na igreja, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais,
Aqueles que têm a frequência à Eucaristia, missa diária, entende muito bem isto que eu estou dizendo. Como a Eucaristia nos transforma, como a Eucaristia muda a nossa vida, como a Eucaristia dá um impulso à nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, alimentar-nos daquele pão da vida, que é Jesus, presente na Eucaristia, significa entrar em sintonia com o coração de Cristo, assimilar as suas escolhas, os seus pensamentos, seus comportamentos. Significa entrar num dinamismo de amor, de oblação, tornando-nos pessoas de paz, pessoas de perdão, de reconciliação e de partilha solidária. É impossível que uma pessoa consciente do valor, do significado da Eucaristia na sua vida, e essa pessoa que faz esta comunhão, se torne uma pessoa conflitiva com os outros, briguenta com os outros, se torna uma pessoa de guerra com os outros. Não, não vai. Ela vai ser uma pessoa sempre de paz. Paz consigo mesmo, paz com os outros. E vai ser um sinal de paz entre os irmãos. É impossível que uma pessoa que comungue Jesus na Eucaristia seja uma pessoa difícil de viver a experiência do perdão, de buscar o perdão de Deus, de dar o perdão ao outro, de buscar o perdão em relação ao outro. É difícil imaginar uma pessoa que faça a experiência da Eucaristia, que ela se torne cada vez mais uma pessoa egoísta, indiferente aos problemas dos outros, das necessidades do irmão. Não, pelo contrário. Quem come do pão da vida se torna também um pão para o irmão. E procura sempre saciar a fome do irmão. Saciar a fome do irmão significa ir ao encontro do irmão e ajudá-lo naquilo que ele mais necessita. Meu irmão, minha irmã, um bom conselho para a nossa vida, a partir desta página do Evangelho de hoje, presente aí no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 30 a 35, é sermos almas de Eucaristia. Alma eucarística. Isto que é importante para nós. Ser alma eucarística, isto nos leva a procurar dar uma importância especial à missa, porque é na missa que se dá a Eucaristia, é na missa que se faz a Eucaristia. Então, quem quer ser alma eucarística, precisa dar o devido valor, a devida importância à Santa Missa. E quando falamos dar devido valor à Santa Missa, isto quero dizer, saber como celebrar a Eucaristia, né? Me preparar desde a hora que eu saio de casa para vir na igreja, em espírito de oração e adoração. Ao chegar na igreja, já ir me colocando nesta sintonia eucarística através do silêncio interior. Vamos deixar as preocupações um pouquinho de lado, vamos deixar os barulhos, as perturbações da vida um pouquinho para trás e vamos mergulhando naquele silêncio interior para que o Cristo encontre espaço dentro de nós. E depois, na hora da missa, vamos participar, celebrar a vida, com a vida, unir os meus sacrifícios ao sacrifício de Cristo, participar atentamente aos ritos, responder às orações, tudo isso com piedade, com fé, com devoção. Depois que termina a missa, reza um pouquinho, agradece a Deus a missa que você teve. Isso é uma coisa que
Pouco a gente faz, né? Terminou a missa, o que a gente faz? O padre saiu, o que a gente faz? Vai embora. Terminou a missa, a atitude do fiel é ajoelhar-se e agradecer a Deus a missa que você teve. Depois você vai embora. O padre, quando ele beija o altar, quando termina a missa, da hora que ele sai do altar até a hora que ele entra na sacristia, ele está agradecendo a Deus a missa que ele celebrou. Ele teve a oportunidade de celebrar. E você faz o quê? Com esse tesouro que você recebeu na sua vida. Então, dar esta importância à Eucaristia. E esta importância à Eucaristia é para que cada dia essa nossa experiência como alma eucarística possa ser vivenciada pela graça e pela força de Deus. Se você realmente se comprometer em se tornar, em ser esta alma eucarística, você vai sentir a graça e a força de Deus na sua vida. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, em cada encontro com o Senhor Eucarístico que a gente tenha, seja aqui na missa, seja no momento de adoração, de visita ao Santíssimo, nós devemos pedir ao Senhor que nos permita aprender a entrar nas palavras que Ele mesmo dirige ao Pai e que a Igreja nos propõe em cada celebração eucarística. O que eu quero dizer com isto? A missa celebrada, vamos falar assim uma linguajar mais popular, a missa rezada, todas aquelas palavras que a gente tem, é o próprio Jesus dirigindo ao Pai. Sabe, as orações que o padre faz ali no altar, os textos bíblicos, é o próprio Jesus em nosso nome, porque Ele é ponte, Ele é pontífice, dirigindo ao Pai. Olha a grandeza da missa, né? Às vezes a gente pensa que a missa a gente só fica escutando ali e não está acontecendo nada. Não, é Jesus orando por nós ao Pai na missa. Então, quando a gente se coloca nesta atitude de aprender com Jesus, a orar com Ele, ao Pai, através da missa, ali então nós vamos ver aquilo que eu havia dito agora de pouco, que é a graça e a força de Deus em nós pela Eucaristia. E desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, a santidade de Deus atingirá cada vez mais a nossa vida cotidiana, as nossas conquistas, nossos fracassos, nossas dificuldades, nossas alegrias. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, podemos pedir ao Senhor a graça de sermos mais sensíveis à sua presença na Eucaristia. Esta noite a gente pode pedir assim ao Senhor: Jesus, aumente a nossa fé, dê mais luz à nossa inteligência, para acreditar firmemente e aprofundar no mistério deste sacramento. E nos dê também mais amor, mais força para desejar a comunhão frequente e para amar com todas as nossas forças a sua presença no sacrário. E nesta noite também, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos pedir a Maria, mulher eucarística, a sua ajuda para que possamos amar o seu Filho como ela amou. Porque o jeito que nós amamos Jesus muitas vezes é muito humano, muito limitado, muito pobre. Se quisermos amar verdadeiramente Jesus, a gente precisa pedir a ajuda de Nossa Senhora. Amar o seu Filho como ela amou. E nós queremos receber Jesus com as mesmas disposições que ela teve. Como é que Maria recebeu o anúncio? Como é que Maria carregou Jesus no ventre? 9 meses. Como é que Maria deu à luz? Como é que Maria acompanhou a infância de Jesus? A idade
jovem de Jesus, a fase adulta de Jesus, até a sua morte, ressurreição e ascensão. Que disposição foi essa de Maria de ter acolhido Jesus? É esta mesma disposição que a gente precisa ter para acolhê-lo na Eucaristia, na nossa vida. E que disposição seria esta de Maria que a gente precisa ter? A gente precisa ter muita pureza. Pureza no coração. Pureza aqui, ó, na cabeça. A gente precisa ter muita humildade. E precisamos também ter muita devoção. E quando falamos devoção, significa fé. É impossível você celebrar uma Eucaristia sem fé. Por isso que o padre proclama, eis o mistério da fé. Porque é somente pela fé que nós acreditamos que naquele pedacinho de pão está Jesus. Se não tem fé, é só uma bolachinha e nada mais do que isso. Fui só na missa cumprir um preceito, mas não fui viver uma vida eucarística. Daí, se eu não vivi uma vida eucarística, é impossível eu ter uma alma eucarística. Então, que o Senhor nos conceda esta graça e a Mãe Santíssima interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé.